paz do Senhor Jesus, sou Josemar e quero estar compartilhando com você alguns estudos sobre a palavra de Deus. Estaremos entrando num estudo sobre teologia e neste primeiro vídeo estaremos abordando o assunto sobre bibliologia, a doutrina da palavra de Deus. Mas antes de entrar em bibliologia, eu quero trazer aqui um pequeno resumo sobre o significado da palavra teologia. Esse termo vem do grego theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Portanto, teologia significa estudo acerca de Deus, estudo acerca da palavra de Deus. Próximo ponto, bibliologia. Eu quero estar resumindo para você entender a divisão da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, sendo 39 no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita num período de 1500 a 1600 anos, por cerca de 40 escritores. A Bíblia possui 1189 capítulos e 31.173 versículos. Os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, eram de profissões e atividades diferentes, morando em regiões distantes, em épocas e condições diferentes. Contudo, encontramos uma harmonia profunda e perfeita, provando que a Bíblia é de revelação divina. Algo muito importante nós compreendemos, que a Bíblia não foi escrita por vontade humana, mas sim foi inspirada por Deus. Outro tema muito importante que nós devemos compreender: a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Você já deve ter ouvido falar o hebraico, o grego e o aramaico. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, com algumas porções de aramaico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito tudo em grego. O Antigo Testamento, ele existe 4 divisões. Existem 4 divisões no Antigo Testamento. Se você parar para analisar, se nós pararmos para observarmos, o Antigo Testamento ele foi dividido em 4 partes. Primeira parte do Antigo Testamento, Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, os livros escritos por Moisés. O judeu chama de Torá, a lei. A palavra Torá significa lei. Segunda divisão do Antigo Testamento são livros históricos. São os 12 livros de Josué a Esther, traçam a história de Israel. Terceira divisão no Antigo Testamento, livros poéticos. São os 5 livros de Jó a Cântico dos Cânticos. São chamados de poéticos devido ao seu estilo literário, também chamados de devocionais. A quarta divisão do Antigo Testamento são livros proféticos. São 17 livros de Isaías a Malaquias. Essa parte tem 2 subdivisões: profetas maiores, de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. Nós devemos compreender que os profetas maiores não significa que eles são mais importantes que os profetas menores, e sim os profetas maiores são conhecidos como profetas maiores por os seus textos mais extensos. Se você olhar para o livro de Isaías, o profeta messiânico, você vai ver que o livro do profeta Isaías é um livro muito extenso, contendo 66 capítulos, diferente já do livro de Jonas, Oséias, Amós, Obadias. São livros menos extensos, ou seja, livros mais curtos.
por isso são conhecidos como profetas menores. Já Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são conhecidos como profetas maiores por ter textos mais grandes. Então, aqui nós compreendemos que o Antigo Testamento ele foi dividido em 4 partes. O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Vamos para o Novo Testamento? Mas antes do Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio profético. Esse silêncio profético só é quebrado com a chegada de João Batista profetizando no deserto cerca do Rio Jordão. Então houve um período de 400 anos de silêncio profético, aonde Deus não lançou nenhuma profecia. Só depois de 400 anos, João Batista chega profetizando de novo. Novo Testamento, Evangelhos. A primeira divisão do Novo Testamento é Evangelhos, também chamados de biografia. São os 4 evangelhos que relatam a vida terrena de Jesus Cristo. Os 3 primeiros são chamados de sinópticos, por semelhança de relatos. Segunda divisão do Novo Testamento, livros históricos. Outro livro histórico é Atos dos Apóstolos. Traça a história do período da igreja primitiva. Então, quando nós queremos entender, compreender como a igreja primitiva foi formada, nós devemos ler o livro de Atos, escrito por Lucas, o médico. Terceira divisão, epístolas. Você vai observar que no Novo Testamento existem as epístolas ou cartas. São 21 epístolas ou cartas, vai de Romanos a Judas, contendo as doutrinas fundamentais da igreja. São divididas em epístolas paulinas, de Romano a Filemão e gerais de Hebreus a Judas. Nós devemos compreender, e se nós observarmos o Novo Testamento, quase 50% dos livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Algo muito importante nós compreendemos. São as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Já existem as outras cartas de Tiago a Judas, que são cartas conhecidas como cartas universais ou cartas gerais. A 4ª divisão do Novo Testamento é Revelação, livro de Apocalipse, também chamado de profecia, um livro escatológico, um livro que estuda os acontecimentos finais. Outro algo que nós devemos aprender, a Bíblia é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia ela foi inspirada por Deus. Fique com este pequeno vídeo sobre bibliologia, a doutrina da palavra de Deus. Logo, logo estaremos postando outros vídeos. Fique comigo, curta e envie este vídeo para mais pessoas, para que essas pessoas também venham adquirir conhecimento da palavra de Deus. É muito importante, cada dia nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus. É muito importante adquirirmos este conhecimento, pois a palavra de Deus é o manual que nos leva para a vida eterna. Fique com a paz do Senhor Jesus.